da professora Patrícia, de inglês. Olá, boa tarde. Eu trouxe uns slides, pode colocar aí se puder. Eu fui convidada pela Rosa e pela equipe diretiva aqui do SESI Niterói, junto com a minha irmã, Letícia. Nós somos professoras de inglês aqui da escola. E foi com muita alegria e responsabilidade que a gente aceitou esse grande desafio, que é preparar material para a disciplina Projeto de Vida, aqui da nossa escola SESI Niterói. Bom, desde o ano passado, já com a implementação da BNCC, a gente já estava pesquisando material sobre projeto de vida, porque a gente sabia que uma hora ou outra a gente poderia vir a ter que atuar nessa disciplina, né? Mas os materiais que estavam disponíveis na internet, materiais que a gente teve acesso, eram todos voltados para o ensino regular, adolescentes que estavam assim, estão, no caso, né, no processo de desenvolvimento, de pensar sobre família, sobre trabalho, sobre carreira, profissão, as escolhas, né, que são comuns a essa faixa etária dos adolescentes. Mas não conseguimos encontrar nada para a área da EJA, né, jovens, adultos, idosos, e assim foi um grande desafio a gente falar o que falar com esses alunos, o que colocar nesse material para esses alunos, que muitas vezes eles já estão no mercado de trabalho, já têm família formada, e aí os idosos, como fazer com que eles possam se despertar para, mesmo independente da posição que eles estão na vida, né, que eles podem e devem sonhar, projetar algo para o futuro, melhoria de vida na área profissional, na área pessoal, na saúde e por aí vai. Tem como colocar? Obrigada. Dividimos, aí foi então que a gente chegou fizemos 3 módulos, né? Pode passar um pouquinho. A gente dividiu em 3 módulos. O módulo C, que ele... Você volta um pouquinho? Uhum. Isso. Nós dividimos em 3 módulos. E aí tem a capa das 3 apostilas, que com muita alegria, né, parece até um filho nosso. Quando nasceu, a gente ficou muito feliz. E também ver os alunos lendo, né, um material de nossa autoria e elogiando esse material também é muito assim... É uma massagem no ego, né? É um trabalho que foi árduo, que foi bastante trabalhoso, mas que está dando resultado e que está tendo um feedback muito positivo. Estamos muito felizes com esse desafio que a gente pegou para a gente. Bom, a gente dividiu em 3 módulos. O primeiro módulo é ser, o segundo conviver e o terceiro desenvolver. Em todos os módulos, a gente apresenta os 3 temáticas, né? Ser, conviver e desenvolver. Mas, em todos eles, a gente apresenta, mas a gente, no módulo que tem um nome, a gente aprofunda esse tema. No caso, o módulo 1, pode passar. O módulo 1 é o chamado módulo C, né? E a gente disponibiliza aí textos e atividades para conduzir os alunos a refletir sobre si, seus gostos, seu jeito de ser, o potencial produtivo, a fim de os ajudar a cumprir os objetivos que eles mesmos vão traçar, né? À medida que eles vão lendo o material. Pode passar. No módulo 2, que é chamado de conviver, nós inserimos reflexões e sugestões de como o projeto de vida elaborado e vivenciado pelo aluno pode colaborar com a sociedade e fazer diferença na vida das pessoas com quem esse aluno convive. No módulo 3, que a gente chamou de desenvolver, nós selecionamos materiais, textos, atividades para auxiliar o aluno a cumprir com excelência a função social que ele desempenha. Nós disponibilizamos planos de ações, atividades de educação financeira, orientações para o mercado de trabalho,
orientação para aqueles que já trabalham, são autônomos, para que eles possam se aposentar. Então, a gente disponibilizou informações como entrar no INSS, fazer o pagamento do INSS, para eles terem condições de se aposentar. A gente também deu dicas lá de investimentos em renda fixa, tesouro direto, por aí vai. E, além disso, dicas para desenvolver o projeto, seja na área que ele escolher, seja lá qual for. Abrir um negócio, fazer uma faculdade, iniciar uma atividade física, um curso de artesanato, o projeto, a escolha do aluno. Enfim, o objetivo é que ele desenvolva o projeto de vida e tome decisões responsáveis. Pode passar. Então, aí vocês têm noção do sumário de cada um deles, né? E aí vocês vão perceber que do sumário do primeiro, que é o módulo C, a gente aprofundou o módulo C e deu um passando nos outros temas, né? Que é o conviver e o desenvolver. E o segundo, por aí também vai. O segundo é conviver, a gente focou no conviver e rapidamente falamos do C e desenvolver, e o mesmo aconteceu com o módulo 3. E eu vou apresentar agora o que aparece em todos os módulos da disciplina Projeto de Vida. Em todos eles aparecem orientações do que ele vai precisar, como ele deve agir nessa disciplina e o material necessário, que é um caderno, né, força de vontade, projeto para fazer o projeto, desenhar, né, o projeto de vida. Pode passar. Em todos eles também aparecem citações de personalidades, que é importante para que os alunos tenham acesso a diferentes autores e reflexões para a vida, né? Conhecer um pouco uma cultura geral. Também, além disso, a gente colocou questões para o desenvolvimento do letramento crítico, que é muito importante, porque o aluno hoje ele tem acesso por meio digital e também físico a muitos textos e mensagens, né? E a gente disponibilizou algumas questões para que eles, ao ler o texto, ele possa se questionar de onde veio, quem escreveu, por que escreveu, qual grupo social que não foi atingido e outras questões que vocês podem visualizar aí, para que ele possa conseguir desenvolver o letramento crítico e saber questionar o texto e saber se aquela mensagem que está sendo passada é realmente verdade, que pode ser, ele pode passar para frente, né? Além disso, a gente coloca sugestões de vídeo curto com o tema relacionado ao tema tratado em questão, e sugestões de livros. Cada módulo, a gente deu sugestões de 2 livros para o desenvolvimento pessoal dos nossos alunos. Colocamos também glossários, que trata algumas expressões que pode ser que o aluno tenha dúvida acerca do significado, né? Então, em todos eles vai aparecer glossário de algumas expressões. E alguns textos multimodais, que são textos que têm palavras e imagens, né? Que leva os alunos a refletirem. Aí eu coloquei um exemplo de cada, né? E aí eu coloquei para vocês darem uma olhada, um recorte de alguns dos exercícios. O amarelinho é do módulo Ser, né? Do primeiro módulo, em que a gente incentiva eles a perceber, né, as conquistas já alcançadas, porque apesar... pode ser que eles nunca tenham parado para fazer o projeto de vida deles, né? Mas, apesar disso, eles já conquistaram muitas coisas. Então, para eles elencarem as conquistas e desenhar também objetivos futuros. O sonho que eles têm, né? Eu vou passar bem rápido, mas eu acho que dá para vocês darem uma olhada, ter uma ideia por causa do nosso tempo, né? Esse também é do módulo C, o primeiro. Esse aqui é do módulo Conviver. Pequenas ações fazem a diferença, para ele perceber que a ação que cada um de nós fazemos recai sobre o outro é atingido de alguma forma, para o bem ou para o mal. Então, a gente precisa
estar ciente disso antes de praticar, né, as nossas ações, de tomar algumas decisões, as nossas escolhas, porque elas atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Também uma outra atividade do módulo Conviver, que é objetivos alcançados e pessoas afetadas, para eles perceberem, né? Eles conseguiram alcançar o emprego. Quem que foi afetado com isso? A família, porque teve uma melhoria, né? Conseguiu fazer compras de eletrodomésticos ou melhoria na casa e por aí vai. Então, aí eles vão percebendo o crescimento deles, o desenvolvimento pessoal deles. No último módulo, que é o módulo Desenvolver, aí a gente já começa a pensar mesmo no futuro, né? Em 5 anos eu desejo, em 10 anos eu gostaria de, em 15 anos, são as perspectivas de futuro. É engraçado que teve algumas experiências de alunos, professor, eu não penso no futuro, não, eu só vejo agora. Eu disse, não, a gente precisa, porque pensar no futuro, e a gente hoje vai fazer um pouquinho para alcançar a nossa meta futura, né? E aí eles saem com novas perspectivas e sonhando, né? Muitos deles nem sonhavam e passam a sonhar, pensar um pouco algo que eles têm vontade de conquistar. E aí a gente também ensina, essa é uma das atividades, né? Um plano de ação. Estabelece um sonho, um objetivo e coloca prazos e datas para ações serem realizadas, né? Porque se a gente não estabelece, a gente vai deixando a vida para levar e aí quando vê, passou o tempo e a gente não conseguiu concluir as nossas metas estabelecidas. Então, a gente estimula eles a escrever a data, o prazo, pode ser em 5 anos, ou em meses, ou como ele desejar, mas que eles estabeleçam pequenas metas para conseguir o sonho maior que eles desenharam. E aí, ao final de cada módulo, eles têm uma autoavaliação, em que eles vão selecionar como que foi a trajetória deles, a jornada deles na leitura de cada módulo, e eles vão vendo se eles conseguiram desenvolver de maneira... conseguiram alcançar os objetivos propostos aí no módulo, né? Então, a gente também disponibilizou as referências bibliográficas, a lista de imagens e lista de vídeos. E agora vou falar sobre as avaliações, vou falar bem rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando, né? A gente pensou nas avaliações, ele vai ter que apresentar para a gente os exercícios prontos, os exercícios propostos nos módulos, e a gente também, nas avaliações, eu vou mostrar mais para frente, a gente estimulou a produção de textos autorais, uma escrita biográfica, para que eles escrevessem o que eles estavam pensando, os sentimentos dele, uma escrita bem biográfica. E, além disso, a gente propôs uma produção de material para ser exposto em mural futuramente. A gente vai unir e vai expor no mural o trabalho dos alunos. Então, na avaliação do módulo C, eles vão ter que escrever uma carta pessoal, de apresentação pessoal, e a gente dá a orientação, o que pode conter essa carta e como que se faz a carta, né? Que muitos deles, por conta de não termos mais esse gênero textual tão em voga agora, né? Eu explico que é mais parecido com e-mail, e aí a gente dá como fazer a carta, botar o título, corpo do texto e a assinatura. E aí a gente acaba fazendo assim uma ligação com a língua portuguesa, né? E levando o aluno a escrever mesmo. Ele já, professor, tem que escrever? Tem que escrever. E saem produções lindíssimas. Além disso, na avaliação do módulo 1, a gente pede para eles fazerem uma inspiração artística a partir do texto A Porta, de Vinícius de Moraes. Eles leem o poema dele, que o eu poético, né, o lírico, ele se compara à porta. Então, a gente pede para eles imaginarem um objeto e se comparar, e fazer uma obra, uma imagem com um pequeno texto comparativo com a imagem, deles mesmos, né, com a imagem. Aí isso futuramente vai para o nosso mural. E aí uma das alunas, a gente já tem vários materiais prontos, mas a gente selecionou esse
que a aluna se autorrepresentou como uma lâmpada, né? Que acende quando ela está feliz e apaga quando ela está triste, quando ela fica muito nervosa, ela estoura, né? Eu achei bem interessante. Na avaliação do módulo 2, conviver, a gente... Deixa eu dar uma olhadinha que estou sem conseguir ler. Espera aí que eu vou pegar o módulo aqui. Ficou tão pequenininho para mim aqui. No módulo 20, no módulo 2, a gente pede para eles escreverem uma carta para uma pessoa que marcou a vida deles. Porque muitas pessoas passam pelas nossas vidas, daí tem sempre uma ou outra que marca a nossa vida. Então, a gente estimula eles a escrever uma carta para essa pessoa, falando por como que ela marcou a vida deles, de cada um deles. E sai produções muito lindas, e eles sempre pedem, professora, eu posso tirar uma foto para mandar, para enviar para a pessoa, porque eu não tenho coragem, eu não tenho oportunidade de falar pessoalmente. E aí eu acho que a pessoa vai ficar muito feliz de saber, né? Então, eles tiram a foto e enviam para a mãe, para uma colega de trabalho, para outras pessoas. E aí eles vão e tem essa oportunidade de se homenagear, né, as pessoas que foram importantes na vida deles, né? E assim como teve alguém que foi importante para a vida do aluno, com certeza ele tem essa responsabilidade de também poder um dia vir a ser importante, com certeza né, na vida de outras pessoas, dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, e por aí vai. E para esse módulo 2, no Conviver, a gente também faz o desafio do mural, como é um módulo que fala sobre a convivência, sobre os relacionamentos. Com certeza, eles encontram desafios, né, na vida, no viver diário deles, no trabalho, na rua, aonde quer que eles estejam. E aí a gente incentiva eles a identificar esse desafio e o que eu posso fazer, o que o aluno pode fazer para melhorar, né? Cada um tem como fazer a própria parte, não esperar que outro governo, outra pessoa venha fazer. O que eu posso fazer, mesmo que seja o mínimo, para amenizar esse problema, essa situação? E a gente coloca aí alguns exemplos e eles criam outros. E aí tem um exemplo aí da aluna, que ela identificou o problema da criminalidade e ela achou como solução esporte e educação, né? E o módulo 3, o desenvolvimento, deixa eu pegar aqui, a gente pede para fazer uma entrevista, a gente também ensina como fazer a entrevista. Aí está só o recorte para vocês terem uma ideia, né? Entrevistar uma pessoa que já está trabalhando ou já exerce a função na área em que a pessoa deseja estar, né, alcançar, que é o projeto de vida. Por exemplo, se quer fazer faculdade de enfermagem, a gente estimula, vai entrevistar uma enfermeira, aí a gente dá as sugestões de perguntas, que perguntas podem ser feitas. Aí você pode pensar, mas aquele aluno que já é aposentado, né, que só voltou à escola para pegar a certificação, né, para melhoria porque acha importante para acompanhar os netos. Aí a gente também dá sugestões, lá na apostila a gente dá sugestões para eles. O seu projeto pode ser entrar numa academia, ou então fazer um projeto de um curso de trabalhos manuais. Então, você vai entrevistar pessoas que já estão atuando nessa área, já estão fazendo cursos, já estão lá na academia, fazendo caminhada. Vai entrevistar como é que foi essa experiência, como é que você fez para entrar, quanto que paga, quais são os benefícios, e aí eles vão conversar nessa entrevista, e aí depois a proposta eles não têm que copiar a entrevista, eles vão ter que fazer uma redação, né, falando como que foi a entrevista, apresentar o entrevistado, dizer as características pessoais, idade, o que ele faz, tal, escrever com suas próprias palavras como que foi as perguntas e respostas e como a entrevista ajudou ao aluno
a desenvolver o próprio projeto. E, além disso, a gente pede para os alunos do módulo 3 dar um feedback. O que você achou de os módulos, de toda a trajetória do projeto de vida, de ter estudado essa disciplina? E também pedimos a eles a escrever no papel pequeno: o meu sonho é. E aí ele vai escrever: o meu projeto de vida é, né? E a gente vai futuramente fazer uma árvore dos sonhos, tipo uma materialização, né? Uma concretização em forma de arte, né? Daquilo, dos nossos projetos, dos projetos dos alunos, no caso. E aqui a gente tem um exemplo de feedback, que eu não sei se eu vou conseguir ler. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não vou conseguir ler, mas vocês, acho que só dão para vocês vai ficar maior, porque aqui a telinha fica menor para a gente, que a gente está no sistema aqui, né? E aí vocês vão conseguir ler que eles estão gostando muito, está sendo muito proveitoso para eles, e a gente enche o coração de alegria, porque é um trabalho que a gente fez com muito carinho e dedicação, um trabalho de muita pesquisa, e a gente também fez muita coisa autoral, né? A gente pegou as ideias dos livros que já foram lançados, mas a gente percebeu que o público era outro, e aí a gente, com a nossa bagagem de vida, que a gente foi colocando muita coisa que a gente achou importante o nosso aluno ter acesso, né? Os livros, as citações dos autores, que a gente julgou que era importantíssimo o aluno ter acesso para produzir o seu projeto de vida. E aí, eu e a minha irmã, eu lá no fundo, e minha irmã aqui de óculos, que tirou a foto, em uma das nossas aulas de projetos de vida, né? Essa sala é a sala de inglês, e a gente atende inglês e projeto de vida. E essa turminha, dos alunos que já fizeram projeto de vida com a gente. Eu agradeço muito, gente, a oportunidade, agradeço a Rosa por ter confiado a mim e a minha irmã, e é com muita alegria que a gente recebeu esse desafio, e agradeço muito. Gostamos muito de ter produzido esse material.